Alô, galera! Esse é o segundo episódio do podcast Ante o Exposto. Eu sou seu host, Eduardo Cabral, e hoje o nosso tema de debate, de conversa, para o podcast, de entrevista, é um tema super empolgante. Nossa entrevistada é uma pessoa maravilhosa, já eu vou falar. E o tema é ativismo judicial e justiça juvenil. Olha que bacana. Estou aqui ladeado das minhas co-hosts. Eu sou a casca de bala das duas balas, né? Ana Flávia, Renata Câmara, daqui a pouco elas se apresentam. E vamos à estrela do episódio, professora Érica Babini, coordenadora do PPGD da Unicap. Lembrando a vocês que o Ante o Exposto é uma iniciativa dos alunos do mestrado, da primeira turma de mestrado do MINTER, Mestrado Interinstitucional Unicap FESP. Professora, estamos completando 20 anos de PPGD e eu já vi a senhora comentar aqui, festejando algumas vitórias, algumas conquistas. Vamos começar por aí? Vamos. Eu queria primeiramente agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer o espaço, parabenizar, que é um momento incrível, maravilhoso ver não só vocês juntos, mas super interessados em produzir conhecimento de qualidade, né? Isso é incrível, né? Muito, muito obrigada por fazer parte desse projeto. Sim, o PPGD completa 20 anos esse ano, né? Uma trajetória aí de muito trabalho conjunto, de colegas que hoje somos 20 professores no programa, né? Mas que há 20 anos não era assim. E começou com um labor, né, muito grande do professor Manuel Severo, já não está mais entre nós. E foram sucedendo os coordenadores, o professor João Paulo, a professora Marília Montenegro, o professor Marcelo Labanca, e tantos outros colegas que foram levando mesmo com muito amor a produção de conhecimento, porque na verdade é isso, é impactar, é isso que vocês estão fazendo, é impactar a sociedade com produção de conhecimento, né? E especialmente essa semana a gente tem uma notícia muito importante. O programa obteve a nota 5, na escala da CAPES vai até a 7, então nós somos um programa consolidado nacionalmente, nós somos uma referência nacional. E eu acho que só temos nós e mais uma outra universidade no Nordeste com nota 5. Isso, nós temos também a Federal de Pernambuco, temos uma nota maior que no Ceará, né? Mas privado, inicialmente em Pernambuco, somos nós, né? Somente na Unicap. E C5 não é somente a projeção, mas é a responsabilidade de produzir conhecimento internacionalmente. Não é mais só local, já ultrapassou, nem nacional, porque já consolidou a busca agora por uma excelência internacional. E essa semana, e a gente vem investindo muito nessa trajetória, Marcelo deve ter falado aqui com vocês sobre o programa de PISA, né, que é um programa bem consolidado de relação. A gente tem 3 doutorandos em cotutela e que vão defender agora esse semestre, vão ter dupla titulação, Brasil e União Europeia, né? Então, isso é incrível para a gente. E essa semana a gente teve 3 notícias muito boas. A gente teve a aprovação de 2 bolsas, uma no mestrado e uma no doutorado, no programa Move La América, que é um programa da CAPES, que está buscando fazer a internacionalização do Brasil na América Latina, e o PPGD foi contemplado com 2 bolsas, então a gente está tentando captar 2 estudantes da América Latina para vir o mestrado e o doutorado de sanduíche. A gente teve a notícia da aprovação da primeira fase de um programa de professor visitante pelo Fulbright, que é uma instituição norte-americana. Então, para vir um professor norte-americano em visita, passar 15 dias conosco. E hoje, né, saiu uma notícia da aprovação de um projeto proposto pelo professor Gustavo Ferreira Santos no Jean Monnet, que é na Europa. Então, é tão incrível que a gente tem América Latina, Estados Unidos e Europa na mesma semana. A gente sendo felizado. Atravessamos o Atlântico. Pois é. Atravessamos o Atlântico. Muito contente, assim, uma semana muito feliz. As aulas nem começaram,
né? Mas a gente já vai começar com toda essa felicidade, com toda essa potência, né? Parabéns. 20 anos de uma trajetória aí parabéns. construída por todos nós, porque a comunidade é todos nós, né? São os discentes, são os egressos, são os docentes, então é uma grande comunidade, né? Parabéns para todos nós. Que bacana. Professora, doutora e mestre pela UFPE, isso? Isso. Graduada na Unicap. Maravilha. Professora aqui na atuação acadêmica, professora da Católica de Pernambuco, da UP também, né? UPE, Universidade de Pernambuco. Sim. E coordenadora do grupo de estudos Regiocrim. Pode falar daqui a pouco sobre esse grupo, né? Eu adoro essa coisa de grupo. Ainda está no IBCCrim, né? Coordenando a coordenadoria estadual do Instituto. Né? Recentemente, a gente destacou aqui, para falar para os nossos ouvintes, 2 obras em que a senhora é autora, né? Permanências históricas na criminalização da infância, observações sobre as consequências e o neomenorismo no sistema de justiça juvenil brasileiro, 2019, e políticas criminais brasileiras pós-Constituição de 88, um cruzamento entre produção legislativa e impactos de encarceramento. Né? Hoje o tema, professora, é ativismo judicial e justiça juvenil. Eu vou passar a palavra para a minha co-host, doutora Renata Câmara, juíza, aluna do Minter, né? E uma pessoa maravilhosa que a gente tem todo carinho. Né? E eu sempre estou aqui reforçando uma habilidade dela, que é na área de antiquários, né? Ela gosta dessas coisas de antiguidade. Eu acho que ela é uma pessoa, assim, com muita cultura. Não é só nessa coisa de antiquário, não, viu? É artes, música, o que você pensar. Né? A Renata gosta dessa coisa toda aí de cultural, né, Renata? Renata, a palavra é com você. É o meu hobby. A gente tem que ter algum hobby, claro. Né? Veja, a gente está discutindo aqui 2 temas que a gente pode entrelaçar, né? Que é a justiça juvenil e o encarceramento em massa, que são 2 temas, assim, por si só, já que geram uma certa polêmica e tem muito que a gente discutir, né? E eu vejo que professora Érica, você faz a pesquisa das práticas criminais a partir, né, da visão marginal, né? E um tema hoje também muito palpitante é a questão do ativismo judicial. Então, eu gostaria de saber se, nas tuas pesquisas, o que é que a gente pode considerar que o ativismo judicial impactou ou impacta, ou pode contribuir de forma positiva ou negativa para o sistema de justiça juvenil. A gente tem aí, Renata, acho que 3 grandes temas, né? A gente tem o tema da justiça juvenil, que eu acho que cabe um podcast só para ele. Com né? certeza. A gente tem o tema do ativismo judicial, e aí o nosso expert é nosso colega Glauco Salomão, né? E a gente tem a questão do encarceramento em massa, né? E o realismo marginal, né? Como você trouxe. Então, são 3 temas que aparentemente não teriam conexões, mas assim, eles são muito imbricados. Quando a gente vai pensar, né, na questão marginal, a gente está partindo de um ponto de vista epistemológico, né? Como conhecer a prática judicial, né? Como conhecer a prática do sistema de justiça, que pode ser a prática no sistema adulto, pode ser no sistema juvenil, né? Então, é um ponto de partida, é a lupa que a gente coloca para compreender. E esse ponto de partida, né, do marginal, né, uma expressão de Zaffaroni, foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, professor catedrático da UBA na Argentina. E essa expressão de Zaffaroni data de 80, né, quando a gente tinha, né, uma produção dogmática penal eminentemente centrada em europeus. Então, toda a dogmática brasileira, por exemplo, é uma dogmática alemã. Né? Uma dogmática que parte dos pressupostos alemães, a base doutrinária. Toda a parte de racionalidade, tudo. Exatamente, né? Toda a base é alemã. E, por exemplo, a teoria tripartida do crime, se a gente transporta para o Brasil, né, a gente está partindo de pressupostos culturais alemães.
E Zaffaroni, ele vai começar a problematizar em dizer assim, olha, esse não é um direito penal que dialogue com a nossa realidade. O nosso direito penal aqui são práticas subterrâneas, né? Subterrânea no sentido, essa expressão nem é dele, é da Lola Niari Castro, mas a ideia do subterrâneo é aquilo que está debaixo da terra, que são as práticas ilegais. E que são as práticas ilegais pelo Estado, o que é um grande paradoxo. Então, é o autoritarismo policial, é a violência policial, é toda a morte provocada pelo Estado, né? O genocídio mesmo, né, da população. Então, esse ponto de partida, né, marginal, que é considerar que a atuação do Estado é fora da margem, né, fora das balizas da legalidade, e isso é uma constante, é um ponto de partida para a gente pensar o seguinte: será que toda e qualquer produção legislativa em torno do controle social formal do crime vai surtir efeito? Será que não vai ter alterações pela prática, né, social brasileira, né, pautada nessa lógica marginal, que vai distorcer? Então, esse é um ponto de partida que faz a gente pensar o seguinte: a gente não é ingênuo. A gente não pode olhar o direito penal, o controle social formal, com a crença de que o que ele promete, ele concretiza. Sim. E aí vem o paradigma da criminologia, né? E Zaffaroni traz isso, das funções declaradas, aquilo que o direito penal coloca como promessa e que o legitima, que é a sua estrutura racional. Ele promete legalidade, devido processo legal, proporcionalidade, etc. Imparcialidade. Ele promete elementos da sua estrutura racional, mas ele não concretiza. Basta um olhar fora da janela. É só a gente olhar que a gente vai perceber que legalidade, imparcialidade... Porque toda a estrutura argumentativa alemã, ela é pautada no idealismo que não é real nem mesmo, né, para os alemães. Imagine numa realidade de extrema desigualdade, opressão, de um histórico, né, extremamente violento, fruto aí da colonização. Então, o ponto de partida marginal é a gente perceber a realidade do sistema de justiça criminal sem fé. Sem ingenuidade, né? É saber que a nossa sociabilidade, ela é violenta, porque nós fomos forjados num processo de colonização pela violência. Então, é saber que o processo de colonização deixou marcas mesmo. Sabe, Márcia Tiburi tem uma expressão que eu gosto muito. Aquela ideia da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o processo intrusivo. É a violência que vai escavando ali na pedra bruta, que foi a nossa origem. Ela vai escavando ali um modo de vida. Então, tá aí vários autores da sociologia brasileira que mapeiam essa prática marginal, né? E aí esse é o ponto de partida. Ok, né? Esse é o ponto de partida do realismo marginal. Logo, a gente precisa perceber o ativismo a partir dessas lentes. É isso que... É onde ele se dá. Exatamente. Porque não é porque o magistrado é bom ou ruim. É porque a estrutura social em que nós somos socializados, não é o promotor, não é o magistrado, não é o defensor, não é o delegado, é que a estrutura social em que nós estamos inseridos é uma estrutura violenta, estruturalmente pautada nos valores da colonização. Então, ele vai ser um sistema sexista, racista, classista e vai reproduzir nas suas práticas, né? Então, não é consciente, não é uma escolha, é uma consequência de uma forma de sociabilidade, né, que a gente vive. Esse é, portanto, o olhar que a gente precisa lidar com o ativismo, pelo menos as linhas com as quais eu pesquiso e com as quais eu trabalho, né? Esses são os pontos de partida. E aí a gente olha a justiça juvenil. Vejam, o que é a justiça juvenil? Se a gente pergunta hoje, né, a qualquer ator do sistema de justiça e mesmo atores do sistema de justiça juvenil, eles não têm a compreensão perfeita, nem de magnitude, do que é, por exemplo, a doutrina da proteção integral. Primeiro porque a gente não tem formação no curso de Direito. Quando existe um Estatuto da Criança e Adolescente, ela é optativa, né? Ela, muitas vezes, ela é uma decoreba ali, né? De norma,
Quando chega no concurso, vocês são testemunhas, no máximo precisaram ali memorizar, mas não entram na racionalidade desse sistema, não compreendem a essência. Então, a gente já tem um problema aí do ponto de partida. Segundo, a gente não tem formação específica nas carreiras jurídicas. Promotor, juiz, defensor, delegado, né? Ele vai lá para a sua entrância no interior sem essa formação específica. Via de regra, são poucos, né? São poucas as instituições que fazem esse investimento. Eu estou participando de uma pesquisa que a gente está entregando, inclusive, o relatório final para o CNJ essa semana. E é uma pesquisa encomendada pelo CNJ. Eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, né, de pesquisa. E a gente mapeia aí Pernambuco, Bahia, São Paulo, Acre, Distrito Federal e Porto Alegre. Uma equipe de pesquisa que mapeou as 6 capitais. E as 6 capitais, todos os juízes e juízas da infância, assim como os promotores e os defensores, nenhum tem formação específica, nem sobre justiça juvenil, nem sobre tortura, que é o tema da pesquisa. Como é que o CNJ quer saber como é que a magistratura lida com o tema tortura na audiência de apresentação, na porta de entrada. Então, a gente não tem informação. Então, esse é um tema que fica... É direito penal, né? Então, eu tenho que trazer a estrutura da proporcionalidade, por exemplo, a gravidade do ato infracional... ela tem que ser proporcional à medida socioeducativa aplicada. Essa proporcionalidade eu importo do sistema adulto para o sistema juvenil. Se eu importo, qual é a diferença, então, entre imputabilidade e inimputabilidade? Se tem diferença, onde está? Se existe, então, em tese, a proporcionalidade não deveria fazer parte. Então, o que é que isso traz aqui no contexto? É que... a gente não consegue admitir a proteção integral como um sistema inovador. E inovador no sentido semântico, que foge da racionalidade punitiva, em que a relação de responsabilização não é punir, é socioeducar. Só que a gente é tão socializado na punição que a gente não consegue perceber isso desde pequenininho, assim que a gente diz para os filhos, né? Que não deveríamos, né? Se fizer isso, vai receber aquilo. Vai receber um castigo. Né? Exatamente. Parece que depois de tanto tempo, a sensação da sua fala é de que nós ainda não conseguimos nos separar do antigo Código de Menores. Tá por aí. Né? Tá por aí, mas o que é mais profundo é que nós não conseguimos nos divorciar do retributivismo. Isso. Da prática punitiva. E então, entrar na proteção, na inovação da proteção integral. Então, é nesse sentido que quando o magistrado procura ser ativista, ele vai ser ativista em que sentido? É a primeira pergunta. Né? Porque se for ativista no sentido da garantia dos direitos fundamentais, ele não vai punir. Aliás, ele vai seguir o ECA, que, dentre as diversas hipóteses de medida socioeducativa, a internação é a excepcional. É a última. Breve e temporária. Né? Ele vai partir para o sistema de medidas em meio aberto. Ele não vai partir para o sistema de medidas em meio fechado. Mas se o ativismo for para garantir direitos fundamentais... Se é nesse sentido, aí sim, a proteção integral, ela precisa de um magistrado ativista. Ela precisa de um magistrado que vá na contramão dessa demanda punitiva. E aí, claro, né, reverbera, né, socialmente negativo, mas é preciso muita coragem. Então, por exemplo, se a gente pensa sobre a questão da redução de encarceramento e a proteção integral, a gente tem tido, apesar dessas ambiguidades todas que a gente está falando, a doutrina da proteção integral ainda é resistência, porque ela não pode ser confundida com o punitivismo. No legislativo, por exemplo, raciocinemos, a gente tem diversas propostas de redução da idade penal, né? A gente vem acompanhando, né, para reduzir de 18 para 16 anos. Isso é, inclusive, um outro podcast. Com certeza. Esse é um podcast de zona cinzenta do começo ao fim. De 18 para 16, aumentar o tempo da internação de 3 para 8 anos. Né? A gente tem diversas propostas legislativas de alteração mais rigorosas. Por que ainda não conseguiu passar? A resistência, a fronteira é a proteção integral.
O que não está conseguindo passar, veja, apesar de todo o clamor que a gente vem acompanhando nas mídias, não tem passado. Não somente por um argumento jurídico de que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança é uma convenção de direitos humanos e que, portanto, ela não pode, né, ser alterada por meio de emendas, não só pelo argumento jurídico, mas, sobretudo, pela racionalidade da proteção integral. Do mesmo jeito, mas não tão seguro, acontece no judiciário. Porque, por exemplo, quando a gente pega o HC coletivo, não sei se vocês se recordam, durante a pandemia, houve um HC coletivo sobre a superpopulação de adolescentes em condição de internação, né? E o HC coletivo, no STF, 143988, ele foi extremamente produtivo. Inclusive, ele criou uma accountability que o estado de coisas inconstitucional, reconhecido também pelo STF, não criou. No HC coletivo, a accountability foi central de vagas e não pode ultrapassar um percentual específico. Ou seja, acabou. Hoje, 2024, não temos mais superpopulação carcerária na justiça juvenil. Por que não temos? Grande fruto de uma atuação corajosa do STF que determinou, não vai haver mais encarceramento. E vejam, é tão corajoso que criou um mecanismo que não criou para o sistema adulto, né? Que são as centrais de vagas que cada estado vai ter. Isso é um ponto positivo. Agora, recentemente, ministro Schetti no STJ, né? Também num outro HC muito importante, que é o 769197, colocou que a audiência de apresentação, que é o primeiro ato processual de apresentação do adolescente a quem se atribui a prática do ato infracional, não pode funcionar como interrogatório. Por quê? Porque interrogatório no sistema adulto é o último ato processual. Por que no adolescente vai ser o primeiro? Né? Então, por que esses argumentos? É a doutrina da proteção integral, né? É o argumento de que não é um sistema punitivo. A responsabilização não é retributiva. Ela é uma conscientização que, inclusive, vai demandando a ideia que é uma condição peculiar de desenvolvimento. Esse sujeito está em processo de maturação. É preciso tolerância das instituições para intervir cada vez menos, para não gerar estigmatização. Então, tudo isso, se é um magistrado ativista, ele vai encarcerar menos. Ele vai saber que a intervenção estatal é estigmatizante. Afinal, a gente está falando de um adolescente de 12 anos completos a 18 incompletos. É muito desafiador, né? Esse magistrado ativista é bem-vindo, né? Perceba aí essas duas decisões que foram paradigmáticas, né? Professora, só uma curiosidade, porque quando a senhora foi falando, eu fiquei, puxa, que bacana com relação a todo o apanhado de pesquisa. Como é feito isso? Porque, pelo que eu estou entendendo, a senhora e as pessoas, né, os pesquisadores que atuam nessa área, nesse nicho específico, eles não ficam só com os dados do direito, da ciência jurídica. Então, como é que se dá essa busca por outras informações, outros dados, sociologia, ciências políticas? Como é que isso acontece? Antropologia, ciências sociais, sociologia, né? A gente não pode estar falando de um sujeito tão complexo que somos nós, humanos, né? Somente com o direito, né? A gente tem que realmente ampliar o espectro, né? E trabalhar com essas outras fontes, porque aí a gente vai passando a compreender a complexidade das questões, que não são simplesmente resolvidas com uma produção normativa específica que determine tal ou qual coisa. Então, né? Esse resultado do primeiro HC, o coletivo, deve ter partido aí, né? Para chegar a essa contabilidade toda, esse apanhado de números, deve ter havido uma pesquisa muito ampla nesse sentido, né? Foi uma iniciativa, na verdade, da Defensoria Pública do Espírito Santo, e que, ao conseguir uma liminar, a Defensoria Pública ela contactou com outros estados, inclusive Pernambuco, que estavam em condições semelhantes, né, de cumprimento degradante e desumano, e a liminar foi estendida durante a instrução processual. Houve amicus curiae de várias instituições e aí entra a interdisciplinariedade para falar dos efeitos negativos daquela condição para o adolescente e, ao fim, a decisão foi ampliada para todos os estados, né,
brasileiros, né? Maravilha, professora. O tema realmente merece, né, e pede um episódio único. Flavinha, você tem uma pergunta, claro, para a professora. Sim. Ô, professora Érica, em seu trabalho Permanências Históricas na Criminalização da Infância, você aborda o neomenorismo no sistema da justiça juvenil brasileira. Como o ativismo judicial pode influenciar tanto negativamente quanto positivamente na proteção dos direitos das crianças e adolescentes em conflito com a lei? Joia. Bom, primeiro acho que é bem importante a gente pensar nessa expressão neomenorismo, Sim. né? Porque ela é um resgate, acho que foi Renata aqui que falou do Código de Menores, né? Ela é um resgate do Código de Menores. A nossa primeira legislação é de 1927, que é o Código Melo Matos, que se chamava Código de Menores. E nessa legislação, ela partia de um pressuposto da periculosidade do menor. Então, o menor, se fosse ele abandonado, se fosse ele praticante de atos ilegais, se fosse ele de relações deficientes, né, das suas famílias e comunidades, todos eles eram considerados em situações irregulares. Então, todos eles eram considerados menores. Inclusive, menor vem da ideia de minus, de pouco. Inclusive, infância vem de infante, sem fala. Então, é alguém que tem que falar por ele. E, nesse processo, o menor ele era objeto de tutela do Estado. Ele não era sujeito de direito. Isso é muito importante a gente pensar. Se ele é objeto de tutela, alguém fala por ele e alguém intervém por ele. Nessa compreensão, e aí entra a questão do ativismo da magistratura. O Código de Menores ele foi trabalhado por um magistrado. Melo Matos foi um magistrado, né? Um magistrado com muita boa vontade, né? Inclusive. Só que essa concepção menorista, ela coloca o magistrado quase como um pai de família. Ele é quase que responsável pelas relações comunitárias, familiares, e aí ele tem uma intervenção dramática na vida do menor, né? A ponto de que o Código de Menores estabelecia que a falta de recursos materiais implicava a perda do pátrio poder, expressão da época. Hoje, por exemplo, o ECA tem um dispositivo que coloca que a falta de recursos materiais não implica a perda do poder familiar. Por que o ECA tem esse dispositivo, o histórico do Código do Melo Matos? Então, essa herança menorista, tutelar, né, de colocar esse menor como um objeto de tutela mesmo, ela permanece. O nosso Código é de 27, o Código de 79 manteve essa mesma estrutura. Em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, ela rompe. Formalmente, ela rompe com a doutrina da proteção integral. Só que esse rompimento, ele não é automático. Sim. Primeiro porque, olha só como essa cultura menorista está impregnada. A nossa Constituição é uma Constituição extremamente analítica. Mas a gente vai trabalhar com criança e adolescente, a gente só tem 2 artigos, o 227 e o 228. Tem um paradoxo. E a gente tem uma explicação para isso, né? A Ana Cifalha, ela tem uma tese que ela resgata todos os debates da comissão, da Constituinte, e é muito claro que a ênfase é minorista. O único suspiro que pode ter só consegue 2 artigos, né? Então, assim, há um histórico menorista de que o juiz tem que intervir para tutelar. Só que não é essa a perspectiva da proteção integral. Por isso, o título do artigo, Permanências Históricas. Porque, na verdade, é preciso construir o rompimento democrático que a Constituição de 88 trouxe e que a gente ainda não operou a partir da proteção integral. O juiz não é um tutor do menor, né? O juiz ele não está responsável por intervir na vida privada do menor, né? Para cuidar da família, das relações comunitárias. Não, ele está ali para garantir direitos a um sujeito que tem seus direitos previstos na norma. Então, o neomenorismo é isso, é um pouco do resgate dessa herança, sabe? Quando a gente vê sentenças, por exemplo, o adolescente precisa cometer um ato infracional de tráfico.
O STJ tem uma súmula, a súmula 492, né? O STJ determina que tráfico por si só não implica a internação. Por que internação só quando há violência ou grave ameaça, ou reiteração de ato. Tá, então o adolescente pratica um ato infracional equiparado a tráfico, mas ele tem rompimentos familiares, aí na sentença, né? Ele tem rompimentos familiares, rompimentos comunitários, não frequenta escola, precisa ser internado. Esse adolescente que tem uma série de violações de direitos, que na verdade tem uma expressão que eu gosto muito do Fraceto, que é o Estado que está em conflito com a lei, não é ele. Ele agora vai ser penalizado pela segunda vez e mais, né? Até ilegalmente. Então, é o argumento menorista. Em nome da proteção desse adolescente, eu violo direitos. Mas é essa herança que o magistrado ativista não pode... Ele não está ali protegendo direitos fundamentais. Pelo contrário, ele está objetificando esse sujeito novamente, né? Nesse histórico aí do neomenorismo. Professora, logo no início a senhora falou numa expressão, agora eu não me lembro o autor que a senhora comentou, da questão da subterrâneo, né? São as violências subterrâneas. Então, eu penso, como é que um magistrado vai ser positivamente ativista se, por exemplo, ele não tem uma formação nem da base? Como é que o que é que ele vai fazer? Assim? Ele vai buscar ser ativista a partir do quê, se ele não tem o conhecimento de como ser? Como aplicar? Como aplicar, fazer como fazer... mestrado, doutorado, especialização. Venha ter a formação E ler o livro continuada. de Érica. Isso que vocês estão fazendo, né? Que é prestar um melhor serviço ao cidadão. Né? É aí a gente compreender direitos fundamentais em essência. Isso, né? Isso. Buscar conhecimento, como a senhora sempre diz. E eu entendi de sua fala que é uma violência subterrânea essa falta de formação, né? Básica. Vamos agora começar o nosso quadro Zona Cinzenta. Zona Cinzenta é quando a gente chega no clima. Já foi muita polêmica aqui, né? Já. O tema por si só. Professora Érica estava falando aqui do juiz ativista, né? Dessa cultura menorista, e eu me lembrando quando era juíza lá no interior da Paraíba, que algumas mães, alguns avós chegavam e faziam: doutora, eu vim entregar meu filho ou meu neto à justiça. Eu fazia: como assim? É verdade. Né? A gente via muito isso. Né? E aí, o ECA é excelente nesse momento. É a rede de apoio. É toda a rede protetiva. Por isso a gente tem medidas protetivas. Medida protetiva para adolescente que precisa, e criança, né? Que precisa de proteção, e medida socioeducativa é para quem precisa responsabilização. Dois universos bem diferentes, que no Código de Menores não era, né? Então, vamos lá, a pergunta do Zona Cinzenta. Ai, agora eu tô com medo. Não é nada mais polêmico nem menos, mas... a gente vê um debate muito polarizado, acho que não é só no Brasil, a gente vê no mundo todo, direita, esquerda, não sei nem se existe mais isso, mas e com relação ao ativismo, não passa ao largo, né? Então, muita gente contra, muita gente a favor, todo mundo dando a opinião na mesa de bar, a maioria sem saber nem do que se trata, né? Mas, do ponto de vista social, existe uma tensão. Então, há os que entendem, como a senhora, e eu também me filio, né, porque é minha professora, realmente, tenho essa sensibilidade, que o menor precisa dessa proteção. Menor não, o adolescente, a criança. Isso. O juvenil, não é isso? O jovem. O jovem precisa dessa proteção, que ela seja mais ampla e o mais criativa possível, né? Mas há também quem entenda que isso é passar a mão na cabeça do criminoso, do perverte e instigar a criminalidade. Então, como é que a senhora concebe essa tensão? É uma tensão real, ela existe, né? É uma democracia, é plural, é válida, né? E como é que a ciência, essa produção toda tem enfrentado, porque tem que enfrentar isso também do ponto de vista cultural, como é que a gente tem as academias, os seus estudos, os colegas, como tem enfrentado esse lado cultural também. E mais, o que seria o ponto assim mais equidistante, ou então mais equânime para abarcar, não digo uma
um lado e outro. Mas, e aí, para tentar me fazer compreendido, às vezes o remédio termina matando o paciente, né? O doente. Então, assim, como introduzir essas políticas de proteção efetiva, né? E, ao mesmo tempo, enfrentar essa dualidade cultural? Bom, de um lado, é muito legítimo a população amedrontada, né, diante da violência. É muito legítimo a população clamar por segurança pública, né? Inclusive, o nosso modelo de Estado permite isso, um modelo democrático, né? Um Estado social democrático. Significa que a voz da população, ela precisa ser ouvida. Então, é legítimo a população demandar segurança pública, né? Isso é legítima a dor da vítima, né? A gente tem casos midiáticos, né, sobre a dor da vítima, e tudo isso é legítimo. Por outro lado, é igualmente legítimo para a manutenção de um Estado democrático de direito a proteção de direitos fundamentais. Isso. Então, não é possível nessa dualidade, né, nesse cotejo, a gente abrir mão da proteção. Não quer dizer que a responsabilização socioeducativa é impunidade. Pelo contrário, a punição, a responsabilização mais adequada à condição peculiar de desenvolvimento desse sujeito, né? A responsabilização de um adolescente passar 3 anos, né, internado, cumprindo a medida socioeducativa de internação, a compreensão de tempo de um adolescente é absolutamente diferente da compreensão de um adulto. Imagina um adolescente de 14 a 17 anos, por exemplo, passar 3 anos confinado numa unidade de internação, que é cheia de paradoxos. Então, como é que eu vou estar criando um adolescente para a liberdade e confinando, onde ele não tem nem liberdade de escolha, a hora que acordar, o que comer, o que vestir, se ele tem que seguir regras o tempo inteiro? Então, portanto, existe responsabilização. E eu acho que o papel da academia pode ser muito determinante, ainda não é, mas ele pode ser muito determinante nesse sentido, de esclarecer a população sobre esse processo de responsabilização, sabe? Tem um autor abolicionista que eu gosto muito, que ele coloca pra gente assim, lá no final do livro, né? Se a população soubesse qual é o real funcionamento do sistema de justiça, ela jamais creditaria tanta força quanto ela tem. E, de fato, a academia, se ela produz dados, se ela produz informação, ela municia a sociedade de compreensão. Isso. E que ela aí possa fazer a escolha. Alguns anos atrás, há alguns anos, né, evitando o pleonasmo, o São Paulo teve uma experiência muito especial. Foi uma ONG, agora estou esquecida se foi o IDDD, foi uma ONG que criou um mecanismo virtual de cela no meio da Avenida Paulista. Então as pessoas iam, entravam e passavam ali alguns momentos naquela sensação de confinamento. E era uma experiência, era exatamente para fazer com que a população compreendesse que o cárcere era dali para pior, né? E as pessoas saíam dali impactadas. Veja, eu não sabia que era assim. Então, é verdade que existe essa tensão. De um lado, a demanda por segurança pública, de outro lado, a responsabilização adequada à condição peculiar de desenvolvimento. E o magistrado, o papel dele é a salvaguarda, é a última porta da salvaguarda dos direitos fundamentais. Então, ele tem que ser contramajoritário, ele tem que ser contra a opinião da população. E isso são os ossos do ofício, o sacrifício, né? É a postura da salvaguarda desses direitos. Porque se não for o judiciário, a gente não tem por onde mais bater. Então, ele precisa desse ativismo no sentido de estar contra-majoritário, né, a opinião da população. Por mais percalços, né, e desgostos que isso venha a causar. Mas é parte da condição do ofício. A senhora, né, fala em contra-majoritário, que é a triste sina, né, do magistrado, da magistratura, eu posso dizer. E eu vou contar aqui um caso bem... Acho que não é emblemático, ele é bem comum. Eu estava na Muriçocas, que é um bloco de tipo o Galo da Madrugada, só que bem um pintinho. O pintinho da madrugada. O nosso Galo da Madrugada. O maior bloco de carnaval do mundo. O Muriçocas é o maior da Paraíba. Sim. Tava lá
E aí passou um grupo, né, de jovens e fazendo um rapa, batendo carteira, levando celular e tudo mais. E logo após veio uma guarda, né, eu acho que uns 6, 7 policiais e o comandante na frente, que era um tenente. E aí eu abordei o tenente, tem um grupo aqui passando e fazendo rapa. Aí disse, não, a gente tá por dentro, estou sabendo, eles estão fazendo isso já faz um tempinho, a gente tá deixando eles juntar, porque daqui a pouco a gente pega e devolve as pessoas. Eu não sei como é que ele ia fazer isso, né? Daqui a pouco a gente pega e devolve. Sabe por quê, doutor? Porque não adianta. Se eu prender, a juíza vai soltar, a Renata vai soltar. Então, o contra-majoritário, e aí é uma fala sua também do começo, porque o Estado está aí nessa violência. Olha quem estava dizendo. Né? Quem estava dizendo era um comandante, né, de uma guarnição. Órgão de segurança pública. Um órgão estatal, dizendo, posso fazer nada porque outro órgão vai soltar, né? Mas daqui a pouco eu pego ele e aí eu vou fazer... Ele não disse que ia bater nem nada, que ele sabe que não podia dizer isso, nem a um carnavalesco, não estava de paletó. Mas, então, veja, a função, né, assim, a missão contra-majoritária, ela é... Espinhosa. É muito espinhosa e ela vai nesse subterrâneo da violência, né, porque encontra ela tão camuflada, né? Parece tão simples. Mas ele está fazendo daqui a pouco, não adianta, ele vai soltar. E isso é uma coisa que é natural, reverbera, né, multiplica e a sociedade percebe assim. Né? Então, vou jogar mais lenha nessa fogueira. Tá certo, a academia, produzir conhecimento, tudo bem. Além do mais, o magistrado forçar essa barra contra a majoritária e assim por dentro. O que mais, professora, pode ser feito? Para mim parece pouco. É pouco, porque o processo ele é complexo e ele não é resolvido no estalar de dedos. Então, assim, tem um problema muito anterior. A imputação da responsabilização infracional, ela é só a cereja do bolo, porque tem uma série de violação de direitos pretéritos. O acesso à educação, o acesso à renda, o acesso a um crescimento saudável, Isso. né? Segurança, feliz, psicológico. integral, né? Isso. Então, assim, quando chega A estrutura na socioeducação, familiar. Que nem existe, Eu noto nos finais de semana que a gente está de plantão e que pega a apreensão, né, de adolescente, que não é a minha competência, a gente geralmente vê somente a mãe, né? Resquício ainda de uma cultura em que o responsável único, né, pela criação é a mãe. Quem botou no mundo. Né? Ou muitas vezes porque realmente não tem nem pai. O pai sumiu, o abandonou, enfim. É difícil também a gente pensar numa progressão social de uma criança, né, para um adolescente sem uma estrutura mínima. E se não tem na família, aí termina se repetindo no social, né? E aí vai tomando uma larga escala que me parece, não sei se eu estou sendo muito sonhadora, mas que eu acho que as propagandas institucionais, o poder público, e até por que não dizer, né, esse episódio do podcast, de chegar e compartilhar experiências, de compartilhar a pesquisa feita pela professora Érica, de mostrar os dados e ficar categoricamente colocado em branco, né, no papel ali, preto no branco, claro, que o encarceramento por si só, ele não é a solução. Isso. Né? Isso, E exatamente. um ponto que na fala da professora Érica, que me chamou muita atenção, Eduardo, que eu gostaria de compartilhar, no meu modesto entender, eu acho que é muito válido. Quando a gente pensa em vida, em tempo cronológico, veja, a sua fase de juventude, ela é muito curta. E rápido Quem demais. está vivendo até acha que a vida é eterna. Né? O adolescente, por si só, como diriam os mais velhos, é afoito. Né? O mundo vai se acabar amanhã. Não, ele acha que o mundo não vai se acabar.
né? Que não existe morte, né? Que o mundo não vai se acabar. E ele acha que é eterno. Mas quando a gente chega na idade adulta, não sei, 25, 30 anos, mas a gente vê que a idade adulta ela é muito mais larga. Imagine uma hipótese, dos 30 aos 50, digamos assim. Então, são 20 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Que proporcionalmente você encarcerar, internar um adolescente por 3 anos Absurdo. é muita coisa. É quase a juventude toda. É você encarcerar um adolescente, por exemplo, dos 15 aos 18 anos, é o ápice da sua juventude. Isso. Né? Então, assim, pensar que existe uma corrente que pense em aumentar esse tempo de internação é democrático, é legítimo, mas a fala da professora Érica me tocou muito nesse ponto, né? Que quando a gente falar em sistema de justiça juvenil, é preciso que a gente pense que esse público-alvo, ele é um público em formação, né? Ele não é objeto de direito, ele é sujeito de direito, mas um sujeito de direito com uma vida muito curta numa delimitação cronológica. E aproveitando, dando continuidade ao que a professora Érica falou aqui e que Eduardo arrematou, interessante que no começo você falou que esse estudo, essa pesquisa é realizado por diversas áreas do conhecimento. E o ativismo judicial, eu acredito pelo que está sendo falado aqui, abordado, só é eficaz, só é bom, só é positivo quando realmente consegue andar junto à área acadêmica de pesquisa. Porque dá suporte, dá fundamento para que haja o judiciário, né, da melhor forma. Né? Sem essas pesquisas, sem esse conhecimento aprofundado, o judiciário fica esvaziado de informação. Isso. E eu acho que, Flávia, o CNJ tem cumprido um papel fundamental Muito. Nesse sentido. Né? O Justiça Pesquisa, o do GMF, os DMFs. Promovendo né? cursos para magistrados. Isso. E, inclusive, tem uma coisa, acho que talvez seja a minha última contribuição, mas tem uma coisa assim, que é muito importante. Eu falei que o HC coletivo do encarceramento em massa tem reduzido, né, a população dentro do sistema socioeducativo de internação. E, inclusive, as internações provisórias, né, têm sido cada vez menores. E a gente poderia agora perguntar, opa, então o judiciário está aplicando menos internação provisória. Tem uma questão anterior. Tem chegado menos adolescentes apreendidos à internação provisória, à avaliação judicial para internação provisória. O que é que está acontecendo? Essa é uma situação tão ainda desconhecida no Brasil, inusitada. A polícia não está apreendendo. Aparentemente seria, a polícia não está apreendendo ou não está praticando, não está havendo mais ato infracional. O que está acontecendo para o adolescente não ser apreendido em flagrante e não ser levado à magistratura? O CNJ quer saber. E esse mesmo edital que eu estou participando num eixo sobre tortura e audiência de apresentação, tem um outro eixo que é exatamente o CNJ tentando mapear isso. Há uma pesquisa nesse sentido, se tem alguma atividade multidisciplinar de prevenção? Veja, o CNJ encomendou uma pesquisa exatamente para entender o que é que está acontecendo, para municiar políticas dentro do judiciário. Só que, infelizmente, uma das hipóteses mais tristes que está surgindo e que está sendo comprovada, a pesquisa vai ainda publicar o relatório, é que, na verdade, esses adolescentes ou estão morrendo ou estão deixando que eles sejam mortos. Então, a polícia é aquilo que você disse, Eduardo. É isso que eu ia comentar. A polícia não está mais apreendendo. Deixa que eu vou dar uma surra nele ali. Porque ou a polícia mata, ou ela deixa que as facções matem. Isso. Elas Eu acho que é entregam isso. em territórios de guerrilha para que as facções matem. Então, a ponto de já ter pesquisa hoje, local, Bahia, por exemplo, já tem esse dado mapeado, de adolescentes, tem a frase de um artigo que é muito impactante. Ainda bem eu fui preso. Aí é o abandono máximo. Combinamos de não morrer. Veja, ser preso é um privilégio. Olha o marginal, o subterrâneo Isso. que o nosso sistema de justiça criminal chegou.
combinamos de não morrer. Ser preso é um privilégio, porque a primeira ordem é morrer. Então, veja que Abandono máximo. Isso a aí. complexidade não é internar, não. A gente tem toda uma outra política para dar conta. É né? toda uma estrutura social, né? Exatamente. Era Professora, isso minha última contribuição aí. assim, né, Érica sempre deixa a gente querendo mais. Né? É verdade. Querendo mais. Terão outras Mas oportunidades. ela deu uma gente. deixa aqui, né? Um episódio, né? Uma temporada só pra... Redução da idade penal. Isso, vamos Muita entrar. coisa para polêmico. conversar. Vamos entrar. Um podcast todo cinzento. Todo Zona cinzento, cinzenta do todo início ao fim. Desde já eu quero te agradecer, Érica, por comparecer, contribuir. Obrigada, Flávia. Eu que simpatia obrigada. O seu conteúdo sempre muito bacana. Maravilhoso. Maravilhoso. Professora, Obrigada, Eduardo. vai, Renata. E dividir conhecimento, Não é? né? No podcast do professor Labanca, a gente teve a oportunidade de falar sobre rede, sobre teia, né? Sobre musculatura. Isso. Quando Flávia falou sobre as pesquisas para embasarem as decisões judiciais, é essa musculatura também. Com certeza. Não é? Com Isso. certeza. Então, A decisão do HC coletivo, a do SCIET, é pesquisa em cima de pesquisa. Exatamente. É dado em cima de Isso aí dados. eu vou então, atrás, isso aí eu então vou não é atrás. só ponto de vista, Não, não. né? É algo estudado, é algo pesquisado, quantificado, né? Amadurecido. Sim. E eu acho que o maior contributo desse momento é essa teia que a gente joga também para o público, né? Isso, Para esse fora. chamado, esse chamado. Esse chamado, Isso. né? Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos pesquisar. Vamos repensar, né, a fase juvenil, Isso. né? Isso. Por aí. Professora, muito obrigado Obrigada mesmo. também, Será convidada obrigada. para mais episódios, com certeza. A Vamos gente tá empolgado. agora ninguém segura, ninguém E segura. eu tô super orgulhosa de dizer, os alunos produziram um super podcast, a entrevista foi maravilhosa, enfim, muito obrigada pelo espaço. A gente que Gratidão agradece. toda nossa, né? Pois é, gente, estamos encerrando aqui o nosso segundo episódio da primeira temporada do podcast Ante o Exposto, uma iniciativa dos alunos do MINTER, mestrado MINTER, Universidade Católica de Pernambuco e FESP Paraíba. Obrigado a todos e até o próximo episódio.